Hoje a lição 4, o Ministério Avivado de Jesus. Texto áureo. Vamos ler juntos? Página 18. Um, dois, três. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Muito bom. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Amém. O pastor vai começar a fazer a leitura e nós vamos compartilhando, amém? Cada um vai pegar o microfone e vai ler um versículo. Aqui é para ler um versículo só? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Volta nele de novo. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, verso 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas capítulo 4, verso 14. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo da vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se faz homem e habitou entre nós. No batismo, antes de iniciar o seu ministério da Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água,
viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. O Filho Jesus saindo da água. E o Espírito Santo materializando em forma de pomba, descendo sobre ele. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Grifo meu. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencido foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque do nosso Senhor respondia: está escrito assim. Fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Como cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judeia, pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seus ministérios, de modo geral. Nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregoou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Deste modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus 6:9 a 13. A segunda em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus ela se encontra no texto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, 5 a 9. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso. Santifica. O nome dele deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus. A
cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que Ele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, de 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus, se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus 26, 36 a 46. Eu vou ler esse 3 aqui, ó, uma vida na unção do Espírito. Até eu passo esse tópico 1 aqui, ó, a unção do Espírito na vida do obreiro. Deixa eu passar um pouco aqui nesse aqui. Vida na unção do Espírito. Com a unção, nós referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 8. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino de alguns, até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças. Não imite que seja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito. Quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo o obreiro avivado na obra do Senhor. A unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28,19 e Efésios 6,15. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus 25,4. Então
exerceremos a influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local, no trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João 14, 26. Conclusão. Nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivemos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos à Tua casa, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Como já foi dito, Senhor Jesus, somos dependentes do Senhor. Ó Deus, porque a vida que levávamos, Senhor, não trazia benefícios, Senhor Deus. Erramos muito, sofremos, fomos humilhados, humilhamos. Senhor Deus, hoje nós entendemos, ó Deus, que tudo apontava para o Senhor, para estarmos perto de Ti, Senhor. Ó Deus, assim como Paulo, que caiu as suas escamas dos olhos, hoje nós também, Senhor Deus, temos tirado as escamas dos nossos e temos, Senhor Deus, reconhecido a soberania, reconhecido a nossa fragilidade e todo o nosso erro, Senhor. Mas te agradecemos porque o Senhor se comoveu dos altos céus, Senhor, e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Hoje nós, Senhor Deus, já lavados e remidos no sangue de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos prosseguir, porque, como diz, o time que está ganhando não se mexe, mas se reforça mais ainda para continuarmos, Senhor. Ainda há muitas pessoas que estão sofrendo, Senhor, por não conhecer a Ti. Ó Deus, nos usa nessa missão tão nobre de levar, Senhor Deus, a água nos lugares áridos, onde há seca. Ó Deus, almas totalmente secas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa obra, porque o nosso semelhante, ele faz parte de nós. Como poderemos ser felizes ver as pessoas sofrendo, Senhor Deus, sem podermos fazer nada, Senhor? Nos ajuda, impactua nosso coração a nos importar com o nosso semelhante. Muito obrigado. Nos ajuda a instruir nesses estudos, que sirva, Senhor, de fortaleza para alcançarmos outras pessoas e podemos ensinar o que nós temos aprendido. Como disse Paulo, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Senhor Jesus, nós queremos entregar, Senhor Deus, toda a novidade de vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. O que vocês acharam da leitura que foi feita? O que vocês entenderam do texto da revista que vocês leram? Eu acho que, já que o microfone já está comigo, eu já vou falar. Eu acho que tudo essa, que está nessa Bíblia aqui, né, nessa revista aqui, está se comparando muito com o que a gente estava falando na mesa ali. Teve muito a ver sobre a humildade que a gente estava falando, sobre as pessoas serem dependentes de Deus, né, sobre as pessoas entender que a presença de Deus é totalmente importante para que a pessoa seja próspera nessa terra interiormente, a pessoa seja rica, né? E a riqueza que Deus falou para nós é totalmente diferente
lado ali, sóbrio ali, com a sua alegria, com a sua paz e com a sua adoração, porque o Senhor nos fez para isso, né? Para nós adorarmos a Ele, né? E o homem só se encontra realmente na sua integridade fundamental quando ele se volta para o seu Criador. Aí o Senhor revela todas as coisas que ele precisar, que o homem estava em oculto e que ele precisa saber. Então a revista ela veio de encontro com o que a gente estava falando ali hoje. Alguém tem outra opinião? Essa revista aqui, esse texto que a gente lê hoje, aqui está dizendo que Jesus, ele por ser Deus, ele serviu de exemplo para nós, né? Porque aqui está dizendo que o Espírito Santo veio sobre Jesus, né? Na imagem de pomba, e Deus falou assim: esse é meu filho, a quem me compraz. Outras versões: esse é meu filho, a quem eu tanto amo, a quem tanto me agrado. Aqui o Senhor ele deixou um exemplo para nós, porque assim, se a gente é discípulo de Jesus, os passos do discípulo é imitar os passos do seu mestre, né? E aqui o que eu li aqui, eu entendi dessa parte que foi lido aqui, né? Que foi acompanhado, é que eu cheguei na conclusão que a gente tem que seguir os passos do Senhor. Se a gente fazer a vontade de Deus, é o que Jesus fez. Porque Jesus, quando veio nessa face da terra, ele não tinha tempo para viver as vontades dele. A vontade dele era fazer a vontade de Deus. Tanto que ele não ficava vagando, ele não tinha tempo nem de dormir. Mal quando ele dormia, já tinha um enfermo para curar, já tinha um leproso para curar, já tinha um paralítico para curar. Então, trazendo para o entendimento hoje, o que eu entendi é isso: imitar o Senhor, ser exemplo. A igreja está cumprindo a ordenança e o propósito que Jesus deixou? A igreja está cumprindo a missão e o propósito que Jesus deixou para a igreja? Jesus fala em Mateus 17:17, geração incrédula, geração perversa. Esse texto aqui está falando sobre a cura do menino lunático. Depois que os discípulos viram a transfiguração, viram Moisés, viram Elias no monte, eles tinham acabado de contemplar a glória de Deus e tinham acabado de ver Jesus como Deus. Aleluia. Porque Ele é Deus. E Ele se despiu da sua glória, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele deixou a sua glória de ser Deus e se fez ser humano. E o Verbo habitou entre nós. E João, aleluia, escreve que João Batista declara: e vimos a glória do unigênito de Deus. A gente está falando do superior, do Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando daquele que pode todas as coisas. Nós estamos falando daquele que pode pegar o que está morto e reviver, daquele que pode pegar, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nada e fazer sair alguma coisa. Porque a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava chocando vida sobre a face das águas. E Jesus é água viva. Quando nós estudamos aqui sobre a mulher samaritana, o avivamento do Novo Testamento, nós contemplamos quando ele falou para a mulher que do ventre dela fluiriam rios de água vivas. A partir do momento que ela estivesse Jesus morando em seu ser, ela cresce que Cristo era o Messias. Eu podia ficar discorrendo para você aqui as maravilhas de Deus, como nós fizemos aqui no último domingo, quando eu disse para você que a Bíblia está recheada de ações impossíveis de Deus. Só que a sair daqui você esquece de tudo que o Senhor tem falado a você. Ao sair desses portões para fora, até aqui você está cheio da graça, você está cheio da glória, até aqui você está sendo compadecido, você está sendo compungido pelo Espírito Santo. Mas quando você sai desse recinto, você esquece de tudo que o Senhor tem falado para você, de tudo que o Espírito Santo tem chamado você à responsabilidade. Como disse o nosso irmão Cleito, estamos vivendo um tempo de Laodiceia. A apatia espiritual está predominando sobre a vida do cristão. E não há nenhuma atitude de se levantar, de se prontificar, de ser proativo e partir para cima e fazer aquilo que o Espírito Santo tem chamado a igreja para fazer. Mas
tempo de 1 mês, 2, 3 de jejum e oração. Não, era uma vida de jejum e oração, uma continuidade. Os fariseus, eles tinham o costume de jejuar nas segundas e quartas-feiras. Já os homens aqui do século XVIII, século XIX, costumeiramente jejuavam e oravam de terças e quintas. Mas tinha-se uma preocupação de jejuar. Tinha-se um momento de consagração. Separava-se o dia. Nós vimos aqui na revista e conversamos também ali à mesa sobre o fato das pessoas estarem correndo atrás das coisas materiais deste mundo. E quando nós nos apegamos às coisas materiais deste mundo, nos preocupamos em só ganhar dinheiro. E o Deus Mamon, ele está sobre a face da terra, imperando nos corações da humanidade. E o próprio Jesus, ele mesmo fala com a sua boca que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. É impossível. Nos aplicaremos em servir um e desprezar o outro. Despenderemos energia para buscar um e desprezar o outro. E o próprio Jesus, ele fala, e nós vimos na revista, que muito dificilmente um rico vai entrar no céu. Muito. Ele não disse que é impossível, mas ele disse que vai ser muito difícil. Porque isso domina o coração. O poder do dinheiro é forte. Nós sabemos disso. A autonomia e a liberdade que o dinheiro proporciona é muito grande. Conquista e seduz o coração da humanidade. A autonomia e a liberdade de você ir e vir quando você tem dinheiro é muito forte. Já a privação, quando você se vê privado em ter aquilo e aquilo mesmo porque você não tem dinheiro, você fica irado, você fica bravo, porque você está se sentindo miserável. E aquilo faz muito mal para o seu coração. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa que tem uma vida de oração, a pessoa que tem uma vida de humildade, quebrantamento, de dependência de Deus, vai entender que tudo nesta vida vai passar, mas que as coisas do Senhor, elas são eternas. Nós temos que nos colocar numa posição onde o Senhor tem nos chamado para o avivamento. E se o Senhor tem chamado a igreja para o avivamento, é sinal que a igreja está apática, adormecida ou talvez até morta. O Senhor fala para a igreja de Sardes: você tem fama e aparência de que está vivo. Olha as igrejas que estão por aí cheias de pessoas, muita música e música de qualidade, muita pregação e pessoas capacitadas e habilitadas para poder discursar diante das pessoas. Técnica disso, técnica daquilo, e técnica, e técnica, e técnica. E cadê a unção? Cadê a vida na técnica? A técnica é importante, estudar é importante. Eu prezo muito por estudar, mas nós não podemos trocar um em detrimento do outro. As coisas têm que andar juntos. Jesus crescia na graça, Jesus crescia no conhecimento. Havia um equilíbrio na vida de Jesus como exemplo para nós. Exemplo para nós não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é Tiago, não é Ana, não é Zacarias, não é. O nosso exemplo é Jesus. E se ele, sendo Deus, não usurpou sendo Deus aqui nesta terra, foi 100% humano. A Bíblia fala que ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo, aleluia. E o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor tem que estar sobre mim. O Espírito Santo tem que estar sobre você, aleluia. Você tem que estar coberto da glória de Deus. E ele diz em João 14 que tudo que ele fez, você faria muito mais, porque você teria mais tempo, você teria mais poder, você teria o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida, aleluia. Você teria dons, você teria ministérios, você teria o auxílio dos outros irmãos, e juntos, aleluia, nós podermos cumprir o propósito da missão. Glória a Deus, aleluia. Nos perdoa, nos perdoa.
porque nós somos tão incrédulos, tão relaxados. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque nós não temos cumprido o ritmo. Levanta-nos nessa terra, aviva o nosso espírito, porque sem o Senhor a gente não vai conseguir. Sem o Senhor a gente não vai sair do lugar. Nos ajuda, Senhor Pai, a fazer a sua vontade. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes à sua palavra. Aviva-nos, Senhor, nesta terra, porque nós não queremos ser uma igreja apática, nós não queremos ser uma igreja morna, nós não queremos ser uma igreja morta, Senhor. Nós queremos estar vivos na sua presença e fazer a sua vontade segundo a sua graça, segundo o seu querer. Nós queremos ser obedientes, mas sozinhos a gente não consegue, Senhor. Aquilo que a gente deve fazer a gente não faz, e aquilo que a gente não deve fazer a gente acaba fazendo. Maldito, Senhor, nós somos, porque nós somos carne corrupta, Senhor, e desobedientes, ó Pai. Quebranta-nos diante de Ti, tenha misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Vamos nos levantar, irmãos. Vamos nos levantar. Anima o seu espírito. Não se sinta abatido. Busque no Senhor, mesmo que você não queira orar. Separe os momentos de oração, você com o Senhor. Mesmo que você sinta dificuldade, esteja cansado e você ache que não vai sair nada, não importa, o importante é você. Marcou o horário, todo dia, 7 horas da manhã eu vou orar, esteja lá. Mesmo que você não abra a boca, esteja lá, 7 horas da manhã, porque o Senhor vai estar lá. Apocalipse capítulo 8 diz que o anjo do Senhor, ele vem na hora que você vai orar. Outro dia nós estávamos orando para o almoço e o anjo veio receber a oração do almoço. Eu estava lá e eu vi. O pastor estava orando, agradecendo o almoço, e o anjo do Senhor veio receber a oração. Você é rodeado por uma grande nuvem de testemunha, diz o Senhor. E essas testemunhas são os anjos do Senhor. São os deuses que estão no mundo espiritual. Todos estão contemplando a sua luta, a sua peleja. Continue firme, não desfaleça. Busque direção do Senhor, porque a apostasia está nas igrejas. Os falsos profetas, as falsas mentiras, pregações estão nas igrejas. Você precisa ter palavra de Deus para você saber discernir o que é de Deus e o que é do diabo, porque o diabo ele está trabalhando forte nesses últimos dias para desviar até aqueles que são escolhidos. Fique atento. Marcou a hora da oração, vai lá. Ah, mas eu não tenho nada para falar hoje, eu estou irado, estou chateado. Vai lá. Começa cantando louvor e deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Cante, porque o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar, e quando menos esperar você vai perceber que você já está orando e você já está se entregando diante do Senhor, e o seu coração vai sendo compungido. Mas ore, porque a nossa fraqueza espiritual é porque a gente não tem orado como o Senhor quer que nós oremos, porque Tiago diz que nós oramos e oramos errado. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é que vai orar através de nós. É o Espírito Santo que vai falar através de nós, porque nós pedimos errado as coisas, e então essas orações o Senhor não vai ouvir mesmo. Até mesmo para a salvação da nossa família, nós temos que dizer o que realmente é necessário para que o Senhor atenda. Ele vai sondar os nossos corações, a intenção dos nossos corações, para saber se estamos pedindo salvação das almas das nossas famílias, porque a gente está cansado dos problemas, estamos cansados das brigas e contendas dentro de casa, ou porque realmente a gente ama o nosso ente querido e a gente não quer que ele vá para o inferno, porque tem isso também. O Espírito do Senhor está sobre nós. Olha o que nós temos que fazer: pregar o Evangelho ao pobre, aos humildes e aos aflitos. Ao pobre e ao humilde foi o que o Senhor falou, porque a pessoa que tem um coração soberbo, orgulhoso e arrogante, o Espírito Santo é como aquele terreno onde a semente foi lançada no meio das pedras, ou no meio da terra árida, desértica. Então, quando cai no meio das pedras a semente, as preocupações da vida faz com que a semente não cresça, não germine. Não é assim que diz a parábola do semeador? Então, quando a pessoa tem um coração humilde, um coração trito, que é aqui o pobre, ela tem um coração como se fosse uma terra fértil, uma terra fofa. A vida já bateu tanto que já escavou o coração daquela pessoa, que ela está com o coração aberto, disposto. Foi o que nós falamos ali. Quando a pessoa já apanhou muito na vida, ela sabe o valor que tem uma palavra de refrigério vinda do Senhor. Então nós temos que pregar o Evangelho para esses. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, disse Jesus. Você está triste, abatido? Vinde a mim. Você está doente? Vinde a mim. Você está perdido? Vinde a mim. O Senhor, Ele veio para
para curar, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para restaurar. Ele não veio para quem está bom, Ele não veio para quem está bem, Ele veio para os doentes, Ele veio para os perdidos, Ele veio para o pobre pecador, Ele veio para esse. É essa a nossa pregação, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele compunge as nossas vidas a olharmos para as pessoas com um olhar de misericórdia, não de julgamento, misericórdia. Porque de duas uma, ou nós já estivemos na situação que as pessoas estão vivendo, ou nós nos compadecemos, porque se nós tivéssemos vivido tais circunstâncias, nós gostaríamos de ser maltratados ou bem tratados, de sermos julgados ou mão estendida para nos ajudar a levantar. Jesus fala para nós que nós devemos fazer com as pessoas o que queremos que ela faça conosco. Será que nós temos feito isso? Na nossa casa, no nosso trabalho, no cotidiano, na sociedade? Nós queremos ser tratados com gentileza e educação, e nós somos gentis e educados? Nós queremos ser tratados com respeito e amor, e nós respeitamos e amamos? Nós queremos que as pessoas nos auxiliem, mas a gente se levanta e auxilia as outras pessoas? Nós queremos que as pessoas entendam as nossas deficiências, mas a gente entende as deficiências das pessoas às nossas voltas? Então a gente quer muito de todos, mas a gente não quer se doar. E Jesus, Ele fala que eu tenho que tratar como eu sou, como eu quero ser tratado, que eu devo fazer aquilo para o próximo como eu quero que ele faça para mim. O Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre mim para curar espiritualmente e fisicamente os doentes. O poder do Espírito Santo, ele tem que vir sobre você, como vem em Atos, para que isso aconteça. Quem tem ouvido as devocionais tem ouvido sobre isso. Quem tem ouvido sobre as devocionais já ouviu eu falar sobre isso essa semana. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e reveste você do dunamis. Dunamis é o poder de Deus em ação, é o reino de Deus na terra. Não era para ter doente na terra. Onde tem um servo de Deus não era para ter um doente. Onde tem um servo de Deus não era para ter um dependente químico. Onde tem um servo de Deus não era para ter uma pessoa encarcerada pelo inferno. Onde tem um servo de Deus não era para ter corrupção, não era para ter mal. Mas infelizmente até aqueles que dizem ser servos de Deus tendem para corrupção. Não buscam uma vida consagrada e separada para serem luz, para serem sal. Estamos pecando diante do Senhor e a gente ainda acha que vai para o céu. Estamos desobedecendo, sendo rebeldes e orgulhosos. Quando a gente não ajoelha, nós estamos sendo orgulhosos. Quando nós não buscamos a face do Senhor, estamos sendo rebeldes, pretensiosos. O espírito do anticristo já está entre nós. E o espírito do anticristo já está dentro de muitos crentes, infelizmente. Então muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o número 666, uma marca visível, mas a presença espiritual do diabo já está na vida de muitos crentes. O espírito do anticristo já está na igreja. Quando nós somos rebeldes e orgulhosos, Deus olha isso e vê o próprio Lúcifer em nós. Porque quem foi desse jeito? Onde que começou a rebelião? Onde que começou o orgulho em querer ser melhor do que Deus e melhor do que Deus? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês falem. Curar espiritualmente e fisicamente. Cadê a igreja? Nós, a Aliança da Graça, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos mudar. Nós temos que tomar uma atitude. Já estamos na 4ª lição sobre avivamento. E cadê o avivamento nas nossas vidas? Cadê? Cadê? Mudou alguma coisa?
na sua vida devocional? Mudou alguma coisa na sua atitude, no seu posicionamento, na sua preocupação em ter um compromisso com Deus? Estamos falando sobre avivamento, e morto não vai entrar no céu. O Espírito do Senhor vem sobre mim para romper os grilhões do mal. O diabo está encarcerando até os crentes na igreja. Tem um monte de crente preso em pecados escondidos. Tem um monte de crente preso em pecados que já era para ter abandonado há muito tempo, mas estão se deixando envolver como serpentes aninhadas, grilhões. Nós viemos proclamar libertação do pecado e do domínio de Satanás. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse o Senhor. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se não são enviados? E como vão ser enviados se não estão se preocupando em buscar a face daquele que chamou para a missão? O Espírito Santo do Senhor está sobre mim para abrir os olhos espirituais dos perdidos, para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Então, se tem crente no meio de nós e parentes no meio de nós que não estão enxergando o poder de Deus, é porque eles estão de olhos fechados, estão cegos espiritualmente, estão dormindo espiritualmente. Pode falar no microfone. Uma pergunta. Tem uma passagem lá que Jesus, não sei se é quando Pedro recebe o olho do soldado lá, que Jesus fala assim: por acaso, se eu pedir a meu pai para enviar anjos, você acha que ele não enviaria? Eu não lembro o que é essa. Então, aí eu quero concluir que não tem desculpa para nós de não fazer o que a palavra nos manda. Olhando tudo isso, hoje eu vejo que não tem desculpa, porque é tudo, vamos dizer assim, a vaidade e orgulho de nós obedecermos a palavra, de nos humilharmos a Deus para que sejamos investidos no poder. Acho que o que falta hoje mesmo é que a senhora fala, é humilhação perante Deus. Reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, que sem a presença de Deus nós não somos nada, que pela força do nosso braço a gente não vai conseguir. Não, porque é espiritual. Quando você estiver consciente de que o espiritual rege o material, você vai conseguir destrancar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Porque nós somos espirituais. O Senhor fala através do apóstolo Paulo em Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Espero que você vai bem no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. O seu espírito já está pronto, mas a sua alma ainda não. Ela precisa da palavra de Deus para ser fortalecida. É a sua alma que vai orar, porque a sua alma é a sede das decisões, das emoções, das suas ações. É a sua alma. O seu corpo só vai fazer o que a sua alma quer, porque é a sua alma que controla o seu corpo. Então, porque o Senhor fala em 2 Coríntios de que nós devemos pegar esse corpo que um dia foi usado para envergonhar, para praticar iniquidades, e hoje glorificar a Deus. Por isso que ele fala, todas as coisas você pode fazer, mas são úteis. Todas as coisas são acrescentam em alguma coisa. Você pode fazer tudo, mas é lícito? Vai engrandecer a Deus? Porque o apóstolo Paulo diz que tudo que você fizer tem que glorificar a Deus no final. É o seu trabalho? Tem que glorificar a Deus. Você tem que saber que o Senhor, Ele te deu um trabalho para que você viva dignamente, para que você dê uma vida confortável para a sua família, zele da sua família, sim. Mas também o seu trabalho tem que render ajuda monetária para a obra de Deus, porque sem o dinheiro, a obra de Deus também não anda. E quem que vai sustentar a família de Deus se não for os filhos de Deus?
Vai ser o ímpio que vai vir aqui colocar o dinheiro dele do tráfico, por exemplo, para poder sustentar a obra de Deus? Vai ser o ladrão que foi lá, assaltou o banco, roubou o dinheiro das pessoas que trabalharam a vida inteira e depois vai pôr na presença do pastor e falar: ó, tô doando esse dinheiro. E o pastor de olho grande vai lá e aceita o dinheiro roubado. Se não for os servos de Deus sustentar a obra de Deus, porque nós vemos aí as sociedades secretas da vida sustentando a si mesmo. Por isso que o Senhor instituiu o dízimo e a oferta. Corromper o dízimo e a oferta? Corromperam. Muita gente está roubando da casa de Deus, como os filhos de Eli estão, mas vão pagar o preço, porque estão tirando da boca de quem tem fome, estão tirando a roupa de quem está com frio, estão extraindo e subtraindo do reino de Deus o que pertence a Deus, e ninguém rouba de Deus. É isso que Malaquias está falando. O roubar de Deus é você tirar o que é de direito da obra de Deus. É dele. É dele. Ele te deu 100% para você administrar. 10% você entrega, que é dele. 90% é seu. Para que você quer mais? E se você tem para dar na obra de Deus, é porque ele te deu primeiro. Ana só entregou Samuel porque Deus deu para ela primeiro. O povo só pôde festejar a vitória de entrar na terra prometida porque Deus permitiu que eles entrassem primeiro. Davi só podia contribuir para a construção do templo porque Deus colocou a riqueza na mão dele primeiro. Salomão só foi o homem sábio que foi porque Deus deu a sabedoria para ele. Nunca foi sobre nós. Sempre para a glória de Deus. Você de corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, alma, espírito, corpo, e seja lá de que forma seja, ou qual posição você coloque, não importa, todo você, sua mente, sua força, sua juventude, a sua vida experiente, a sua mocidade, a força do seu braço, a inteligência que Deus te deu, tudo tem que voltar para Ele. Tudo tem que engrandecer Ele. Os filhos que você tem, você tem que ensinar eles a andarem no caminho do Senhor, para o Senhor ser louvado. É presente para você, mas pertence ao Senhor. E nós, pai e mães, nós vamos pagar um preço caro diante de Deus, porque nós não educamos. Foi o que o pastor falou, a lição de adorar a Deus tinha que ser ensinada de pai para filho. E hoje você tem a oportunidade de adorar a Deus. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar pregando as boas novas? Ou vai ficar só para você? O Senhor, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio justamente para isso, para que isto viesse para os discípulos e os discípulos fossem transferidos para a igreja. O poder do Espírito Santo de Isaías 61 veio para a igreja em Atos capítulo 2. O Espírito Santo está disponível para a igreja. Agora a gente tem que buscar, tem que bater, até que se abra. Tem que pedir até que receba. Tem que buscar até que encontre, porque está disponível. E a Bíblia diz que é sobre toda a carne, sobre o velho, sobre o jovem, sobre o moço, sobre a moça, sobre o servo, sobre o senhor, sobre qualquer um que queira. O Espírito Santo está disponível para qualquer um. Agora só não vai estar disponível para quem não quer. Não tem como eu encher este copo de outra coisa se eu não tirar essa água daqui de dentro. Ele tem que estar vazio. E então eu tenho que me esvaziar. Enchei-vos do Espírito, diz o apóstolo Paulo em Efésios 4. É você que tem que se encher. Apocalipse capítulo 19 diz que a noiva do Senhor já se preparou. É você que tem que se preparar. Os recursos para você se preparar para a volta de Jesus já está disponível.
eu. Mas o que você tem feito? Se intertido com as coisas desse mundo? Se intertido com a janela do mundo que o diabo colocou nas nossas mãos? Porque quando a gente usa a internet para coisa que não é útil, a gente está se entretendo e perdendo tempo. Quando você olha, já passou 1 hora, 2 horas e você fica, só vou ficar mais 10 minutos. Quando viu, já passou 20. Então isso é o diabo colocando nas nossas mãos a janelinha do mundo para a gente ficar intertido com o que está acontecendo lá fora. Mas a gente sabendo, por exemplo, que a Turquia está no estado que está, a gente ora pelas pessoas que estão lá. Acharam um cachorrinho, já tinha 5 dias que ele estava soterrado. Acharam um menino que já estava 5 dias sem água e sem comida. Nós temos orado pela igreja que está lá, porque tem igreja lá, tem cristão lá. Quando a gente fala, o terremoto foi 2 pontos na escala, a gente acha que foi 1 mais 1, né? Mas segundo a geografia, entre uma escala e outra é 100 vezes mais poderoso, mais destrutivo. Então de 1 para 7 foi 7 ou 9 lá? 7. Foram 700 vezes mais forte do que o primeiro. Diz que normalmente tem, por exemplo, aqui no Brasil tem muito terremoto na escala 1. A gente nem sente. Mas quando já entra para a escala do 4, que são 400 vezes mais forte, até o 7º, olha o que aconteceu lá. Disse que lá, disse que 7.1 é a força 36 vezes de uma bomba atômica. É forte ou não? E o ser humano acha que está fazendo alguma coisa grande, né? Deus estremece a terra, a gente acha que acabou. Só a mãe faz isso, né? Mas sabe o que é isso? Maldade. Porque no oceano eles estão estourando bomba 3x2 para fazer teste. E isso acaba abalando as estruturas da terra, as placas, porque estremece. Quantas bombas já não explodiram no mar? Isso vai ofendendo. E uma hora a terra pede conta da coisa. Mesmo porque a palavra de Deus diz que agora nos últimos tempos, está escrito lá em Romanos 9, a terra está pedindo para Deus justiça, porque está cansada de ser maltratada pela humanidade. Os animais estão pedindo justiça para Deus, porque estão cansados, porque a maldade do ser humano é demais. Agora, os inocentes pedindo justiça, o Deus que é justo não vai fazer justiça? Nós como igreja temos uma responsabilidade. Eu acho que vocês já ouviram bastante. Acho que está faltando para nós é ação. Pegar tudo isso e praticar. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente só não está fazendo. Essa semana, tem umas 2 semanas que eu tenho acordado uma palavra na cabeça que está lá em Tiago, que fala assim, né? Não sejamos somente ouvintes da palavra, praticantes, né? Por incrível que pareça, tem umas 2 semanas que eu sempre estou acordando com esse negócio, com esse versículo martelando na minha cabeça. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. É o Espírito Santo te cobrando. A semana toda mesmo, né? Você sabe o que deve fazer. Nisso a gente não faz. Então a gente peca. Então a gente tem que fazer. Larissa, quer falar uma coisa? Não? Marlon? Tá desligado? Som. Bom, eu não sei nem o que falar. O próprio estudo já se resumiu, já esclareceu tudo. A gente sabe o que tem para fazer. Só que por causa da apatia, né? Tipo assim, da questão da gente se confundir
a gente fica assim, ó, não evolui, vem pra igreja, ouve a palavra de Deus, fala Bate que o tem que ponto, né? mudar. Mas um pouco tem que colocar um ponto ali por mudar, bater o ponto. Tive na igreja. Pagar mensalidade, aí paga a mensalidade com o pastor. Do jeito que a gente está vivendo, a gente fala assim que a gente serve a Deus. Mas na verdade a gente tem a igreja, a gente vive como se fosse um hobby. Tipo assim, vou pra igreja, canto louvor, vou pra minha casa, da minha casa eu vou pra igreja, durmo, trabalho no dia seguinte. Já cumpri. E o crente não tem isso. Igual o pastor veio aqui uns dias e falou assim que eles foram lá, fizeram a obra de Deus, e ele falou assim, por hoje chega. Hoje já estou abastecido. Ele falou assim, não. É diariamente, toda hora você tem que ser preenchido, toda hora você tem que estar nativa. A palavra de Deus fala assim que a gente tem que orar e sem cessar, e a gente tem que vigiar para que não caia. Se a gente não faz a vontade de Deus, a gente fica vulnerável. Por isso que não tem poder na nossa vida, porque a gente não está se preparando, não tem um preparo. Aquela passagem que o Cleito, acho que o Cleito que falou, quando os discípulos vão expulsar um demônio, eles não conseguem. Aí Jesus fala assim, ô geração incrédula, até quando vocês não vão crer? Tem espíritos que são expulsos com o jejum, a consagração, né? E para você fazer a vontade de Deus, você tem que se consagrar. E fazer a vontade de Deus não é fácil, mas também não podemos se apegar nisso, porque senão não fazemos. Temos que dar o primeiro passo para Deus fazer a parte dele também. Foi o que eu disse. Deus não é igual ao inimigo. O inimigo ele não pede permissão. Deus é educado. Jesus não fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma condição. Ele não está obrigando ninguém, mas se quiser vir, pode vir, que eu lhe darei o descanso. É uma condição. É a mesma coisa servir a Deus. Temos que dar o primeiro passo e não só esperar de Deus, né? O Senhor, Ele fala que se nós quisermos ser discípulos, temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Por isso que nós nos tornamos uma geração incrédula. Nós sabemos que somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Nós sabemos que não buscamos, nós sabemos que somos acomodados, preguiçosos. Nós sabemos de tudo isso. Que desculpa que a gente vai dar para o Senhor quando chegar lá? Porque o Senhor, Ele entregou tudo, estamos na graça. Estamos vivendo a graça de Deus. É o favor que a gente não merece, mas está lá. Então não tem desculpa. O Senhor, Ele fala que para começar a gente tem que negar a nós mesmos, para então nós nos tornarmos uma geração que faça a vontade daquele que nos enviou, nos chamou das trevas, nos trouxe para a sua luz, para que a gente proclame as virtudes dele. E nós não temos proclamado. O mundo não sabe. O mundo não sabe que alguém morreu na cruz. Essa geração nova mesmo, ela não sabe. Agora, como é que eles vão saber se ninguém disser? E sobre nós que sabemos, a gente acha muito bonito a gente ser uma igreja que ouvimos a palavra, ouvimos a verdade, mas a gente vai ser cobrado por cada uma delas. Não só ouvintes, mas temos que ser praticantes. Nós que sabemos muito mais, vamos ser muito mais cobrados. E o juízo de Deus vai começar aqui dentro, não vai ser lá fora, porque lá fora já está condenado, porque eles não creram no unigênito de Deus. E nós dizemos que cremos, mas nós não obedecemos. Lucas 6,46 diz que a gente diz que Jesus é o Senhor. A gente tem capacidade de dizer: Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, mas a gente não obedece o que Ele manda, em nada. O Senhor manda amar. O mandamento do Novo Testamento é amor. Se eu amo a Deus acima de tudo e de todos, eu vou fazer o que agrada a Ele e não a mim. Quantas vezes isso acontece no nosso cotidiano? A gente mesmo que já foi casado ou é casado, quantas vezes a gente abre mão do nosso querer para agradar o nosso cônjuge? A gente engole sapo para poder não ofender, não magoar. Renúncia. Mas para servir a Deus, não. Então nós chegamos à triste constatação de que nós somos uma igreja dormente.
apática. E o que a gente vai fazer com isso? Porque já tem meses que nós chegamos nessa constatação. E o que mudou? A gente vai para o céu, irmãos, desse jeito? Tem gente que bate no peito e diz que vai. Eu não sei não, viu, irmãos? Porque nós estamos sendo rebeldes, desobedientes. Conhecemos. Marlon, o que a gente está fazendo na igreja? É melhor não vir? É melhor não vir à igreja, então? Não, mas a gente vem e a gente faz o quê? Muda a nossa vida? A gente continua reclamando, a gente continua xingando palavrão, a gente continua brigando, a gente continua sendo a velha natureza. O que adianta? Hipócrita, o fermento do fariseu. O que está mudando na nossa vida? Se não muda a gente, vai mudar alguém lá fora, e a gente ainda quer mudar as pessoas que estão à nossa volta. Quer dizer, desculpa, se o evangelho não está sendo eficiente para nós, vai ser eficiente para quem? Tem que começar em mim. Fala. A gente fala em evangelho. Ah, vamos sair aí e evangelizar. Mas nós estamos precisando do evangelho. Porque a gente sabe o que deve fazer e não faz. Ou pior, né? Sim. É assim mesmo. Sim. Verdade. Chegamos à conclusão aqui? Não vamos para o arrebatamento, gente. Decepcionante. Jesus vier hoje, a gente fica. É agora que a gente aceita Jesus e renova a aliança.